Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre o que acontecerá depois dos 1000 anos, depois que a cidade santa de Deus descer aqui essa terra. O assunto então hoje é a nova terra. Como será essa terra então após o milênio? Essa terra que hoje nós vivemos. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, nos responde: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essa terra, então, será renovada, refeita. Deus não nos promete um outro planeta Terra. Não, é este planeta Terra aqui mesmo, que será renovado. As coisas se tornarão novas novamente. E o maior privilégio que os salvos terão será ver o rosto de Jesus, como está escrito em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Os salvos terão o privilégio de viver eternamente com os seus queridos, sem nunca mais ter necessidade de se despedir. Deus nos promete uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem tristeza, onde não haverá mais morte, onde reinará a paz, a segurança, a alegria. Nós pisaremos em ruas de ouro. Enfim, de tudo o que Deus nos promete, o maior privilégio será o de ver o seu rosto. E de acordo com a Bíblia, hoje nós conhecemos a Deus apenas como um enigma. Imaginamos como ele seja, como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deus estará no nosso meio. Poderemos vê-lo face a face, conversar com ele a hora que nós quisermos. Não teremos que fazer como fazemos aqui nessa terra com as pessoas importantes, com os dirigentes do país, onde nós temos que marcar entrevista, marcar um horário. Não. Jesus terá todo o tempo, durante toda a eternidade, para estar ao nosso lado. E que gostoso será poder estar ao seu lado, ouvir a sua voz e receber dele conselhos. Será que na nova terra nós vamos nos lembrar dos fatos que ocorreram em nossos dias? Isaías, capítulo 65, versículo 17, nos responde: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Se nós nos lembrássemos das coisas passadas, nós não viveríamos felizes. Por misericórdia nós, Deus vai apagar das nossas mentes as coisas passadas, essas coisas tristes. E uma vez que essa terra será renovada, os lugares onde há fome e seca, a Bíblia nos promete que não mais haverá, como está escrito em Isaías, no capítulo 41, versículos 18 e 19. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira, conjuntamente, porém no ermo, a faia, o olmeiro e o álamo. Depois que essa terra for renovada, então, não haverá mais lugares secos, lugares desertos, a água haverá em abundância, como diz aqui, em mananciais, haverá árvores frutíferas em todos os lugares, a terra novamente vai ser produtiva. Quando o ser humano pecou, não foi só ele que sofreu as consequências desse ato, desse pecado, a terra também sofreu com isso. Veja o que diz o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 17 a 19. E a Adão disse: Porque deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti,
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque és pó e em pó tornarás. A terra passou por pelo menos 3 maldições, e nesse texto podemos ver a primeira aí. A terra começou a produzir espinhos, folhas secas, ou seja, a erva começou a morrer, coisa que não acontecia antes. A segunda maldição nós encontramos em Gênesis no capítulo 4, versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Eis aí então a segunda maldição pela qual a terra passou. Ela perdeu a sua força. Hoje, para que a terra produza, é necessário adubar, prepará-la. No princípio, quando Deus criou essa terra, isso não era necessário. Isso acontece hoje por causa do pecado, por causa dessa maldição que a terra sofreu. E a terceira maldição nós encontramos em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi criada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Essa então foi a terceira maldição, o dilúvio, como se já não bastasse todo o mal que o pecado causou. O homem continuou pecando, e aí veio sobre a terra o dilúvio. Começou a aparecer então crateras e pedras. As pedras, na verdade, são os ossos da terra, que após o dilúvio ficaram expostas. Mas veja o que diz a Bíblia também, que vai acontecer com o homem por causa do pecado, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Após o pecado, então, o homem agora está condenado à morte. A Bíblia diz: toda alma que pecar, essa morrerá. E por que Deus ainda não destruiu toda a raça humana, se o salário do pecado é a morte, como diz a própria palavra de Deus? No mesmo livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Foi para salvar o homem da morte, da destruição eterna, que Jesus veio aqui um dia e morreu em nosso lugar. E se nós aceitarmos esse sacrifício feito por nós, nós teremos direito novamente à vida eterna. Deus não retarda a sua promessa, como diz o texto aí. Ele quer que todos sejam salvos. Veja o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 3, como será essa nova terra, onde os salvos viverão por toda a eternidade. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Veja aí então que não vai haver mais maldição, nem contra a terra, nem contra o homem, e até mesmo os animais acabam sofrendo por causa desse pecado cometido pelo homem. Mas a promessa de Deus é que não haverá mais maldição. As pessoas que têm algum tipo de deficiência física, Deus promete que quando essa terra for restaurada, aquele que for salvo vai ser curado. Veja o que diz Isaías no capítulo 35, versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros do ermo. Veja que não haverão mais pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas mudas. Todos serão restaurados como deveriam ser no princípio, quando tudo era perfeito, antes do homem pecar. Agora, com relação aos animais, será que haverá animais na nova terra? Se houver, como viverão, né? O livro de Isaías, no capítulo 11, versículos 6 a 8, nos responde.
E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e já o desmamado meterá sua mão na toca do basilisco. Após o pecado, os animais se tornaram ferozes. Deus colocou medo nos animais, porque senão o homem já os teria destruído por completo. Mas, quando tudo for restaurado, novamente os animais serão mansos, o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o leão com a ovelha. E diz que até mesmo uma criança poderá tocar numa serpente, como diz aqui, numa áspide, num basilisco, que são cobras venenosas, e nada mais acontecerá, não oferecerá nenhum risco. Obviamente, um lugar assim não pode haver mesmo tristeza, né? E é isso que diz em Isaías 35, versículo 10. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nesse mundo nós passamos por tanto sofrimento, por tanta tristeza, nosso coração vive machucado, magoado, sofrido, e nós não vemos a hora em que isso tudo acabe. E a promessa de Deus aqui para nós é que a alegria será eterna, que a tristeza não mais existirá. É uma promessa realmente muito maravilhosa. Vale a pena nós nos prepararmos e aceitarmos o convite de Jesus. Mas algumas pessoas não vão fazer parte dessa nova terra. E o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10, nos diz quem são esses. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, aqui nós temos uma lista de pessoas que, se não se arrependerem, não farão parte dessa nova terra. E realmente não teria lógica. Se nós vamos viver eternamente em paz, bem, felizes, não viveríamos assim se houvessem ladrões, se houvessem maldizentes, se houvessem bêbados. O texto aqui não quer dizer que quem pratica algum desses pecados não vai nunca poder ser salvo. O que diz aqui é que se não se arrepender, então não terá direito a essa nova terra. E qualquer pecado, por mais difícil que nos pareça, Deus promete vitória se nós nos entregarmos a Ele. O livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece, Ele nos dá força. E se nós confiarmos nele, nós seremos vitoriosos. O livro de 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 33, também diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. O problema pode ser grande, mas quando nós apresentamos a esse problema o tamanho do nosso Deus, o problema se diminui e se dissolve com o poder de Deus. Basta nós confiarmos. Mas o que farão os salvos na nova terra? Viver eternamente sem ter o que fazer não vai ser muito agradável, não é? Vejamos o que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 65, versículos 21 a 23. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como o dia da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, não terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor,
e os seus descendentes com eles. A Bíblia nos diz aqui que nós vamos trabalhar também. A diferença é que após o pecado, o homem sofreu a maldição de se cansar. Mas, quando tudo for restaurado, o trabalho voltará a ser uma bênção, uma hora de lazer, uma hora gostosa. Nós não vamos nos cansar, não vamos nos fatigar, dedicar horas do nosso tempo apenas trabalhando e trabalhando para os outros muitas vezes, né? O texto aqui diz que nós vamos trabalhar para nós mesmos. Nós vamos construir a nossa própria casa. E que maravilhoso que vai ser. Nós poderemos construir a nossa mansão, a casa que nós quisermos, e o material nós teremos todos à mão, não precisaremos comprá-lo. Teremos à nossa disposição ouro, pedras preciosas, todo o material, gratuitamente. E a Bíblia diz que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que não passaram pelo coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para nós. Por mais maravilhoso que nós possamos imaginar que será essa vida, não é nem sombra do que tem preparado para nós. E o que os salvos vão comer? Será que vamos comer? E se vamos, o que nós comeremos? Veja o livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Após o pecado, o homem passou então a matar, matar animais e comer da sua carne. Mas quando tudo for restaurado, o homem vai voltar à sua alimentação, às origens, voltará a comer ervas, frutas. Deus promete também que nós comeremos do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esse fruto que nos dará vida, que prolongará a nossa vida por toda a eternidade. Ainda no mesmo livro, no capítulo 22, versículo 2, diz: no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Veja que essa árvore da vida tem o seu tronco de um lado e do outro do rio. Essa árvore provavelmente é como o tronco de uma figueira, que não tem apenas um tronco, ela se divide em mais de um tronco. Diz aqui também que as folhas dessa árvore serão para a cura das nações. Mas que cura? De que doença? Que não haverá mais doença, de acordo com a Bíblia. Esse texto se refere às diferenças que nós adquirimos no decorrer dos anos por causa do pecado. A princípio, a Bíblia diz que o homem tinha uma altura de quase 4 metros. E conforme o tempo foi passando, a estatura do homem foi diminuindo. Passaram a ocorrer também diferenças raciais. Todas essas diferenças serão, com o passar dos anos, niveladas. E isso vai acontecer justamente por causa das folhas dessa árvore que serão utilizadas pelos salvos. Jesus deixou um dia céus para vir aqui, morrer por você e por mim, para que nós tivéssemos direito a viver novamente, como Ele nos fez ao princípio. Tudo o que seria preciso para a nossa salvação, Jesus já fez na cruz do Calvário. A nossa parte é apenas aceitar o seu sacrifício. E o meu conselho é que você aceite esse convite de Jesus e faça parte desses salvos, daqueles que estarão para sempre com Jesus. Minha decisão. Após descobrir o que Deus tem reservado para mim, escolho hoje aceitar o convite que me foi feito e assim herdar a vida eterna e morar para sempre na nova terra restaurada por Deus. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.